Gente, eu vou mostrar uma matéria agora com muita tristeza, né? Quando eu li, eu fiquei muito abalado, muito mesmo. Um policial militar, aposentado como eu, a filha dele estava conduzindo uma motocicleta, uma moto, e ele estava conduzindo uma outra moto. Aconteceu alguma coisa em relação à filha, que a filha caiu da moto, com a moto, e um caminhão atropelou ela. Ela foi a óbito. Quando o colega foi lá e constatou que a filha estava morta, ele, com a arma de fogo dele, ele se desviveu no próprio local, na hora. E aí, quando o corpo de bombeiros veio, tiveram que chamar o carro do IML, porque, né, fizeram a condição de dois corpos, da filha e do pai. Eu tô falando devagar assim, gente, porque eu fiquei chocado. Eu tenho um filho que está com 22 anos na faculdade. Meu filho mais novo está com 19 na faculdade também. E por eu ter filhos, quando eu vejo uma matéria como essa, me passa muita coisa na cabeça, né? Eu vou colocar aqui a matéria para vocês lerem. Eu estou falando devagar porque quando eu vejo, né, colegas passando por essa situação, é difícil. É difícil colocar a reportagem. Agora eu trago um caso que eu sei que vai mexer com você e que chamou demais a atenção. Trata-se de uma tragédia no trânsito que terminou de uma forma que impressiona, viu? Uma jovem motociclista morreu num acidente. Quando o pai dela chegou ao local e viu a filha sem vida, o desespero terminou em uma segunda morte. Você vai acompanhar na reportagem o que ele fez. A motociclista envolvida é Carla Tainara de Lacerda Nogueira. Os bombeiros foram chamados, mas ela morreu na hora. De acordo com o boletim de ocorrência, Carla estava a caminho do trabalho, que fica na cidade do automóvel. E ao passar por esse trecho aqui na Épia, ela teria batido em um carro e perdido o controle da moto. Quando isso aconteceu, ela teria sido atropelada pela carreta de grande porte. O motorista da carreta prestou socorro à mulher e esperou a chegada dos bombeiros. O local foi isolado pela polícia e pelo Detran. O pai da motociclista passou pelo local do acidente e viu a cena. Na hora, o policial da reserva, José Carlos Nogueira, estava de carro, também a caminho da cidade do automóvel. Ele que comunicou à família sobre o acidente e atentou contra a própria vida em seguida. O caso ficou com a 3ª Delegacia do Cruzeiro. Tanto o motorista da carreta quanto a mulher do outro carro envolvido já foram ouvidos. Eu vim ali na direita ali, ali perto daquele retorninho lá. Aí o improvisou, eu vi que a menina se equilibrou lá atrás. Não sei se ela tocou, se ela foi sair lá de trás da carreta, se ela tocou. Eu sei que eu ia no retrovisor, vi ela desequilibrada lá, bem no meio lá. Aí tinha um carro do lado, aí pegou no carro do lado e ela veio pra baixo. Tá todo mundo chocado. A loja, a gente teve que imediatamente fechamos as 3 lojas não tem clima, não tem como trabalhar dessa forma. A Carla era muito querida por todos, não tinha problema com ninguém, era uma coisa assim unânime, sabe? Olha, e o enterro de um pai e de uma filha marcaram o Distrito Federal nesta quarta. A Carla Tainara Nogueira e o pai dela, o policial militar José Carlos Andrade Nogueira, estão sendo velados hoje em um cemitério na Asa Sul, aqui em Brasília. E por que é que esse caso chocou tanto o DF? A Carla, ela foi atropelada por um caminhão depois de perder o controle da moto que pilotava na manhã desta terça,
na Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a EPIA. E ao ver a filha morta, José Carlos entrou em desespero e tirou a própria vida. A Polícia Civil do Distrito Federal está atrás das câmeras de segurança da via para tentar entender a dinâmica do acidente. O repórter William Matos está no cemitério e tem mais informações. Olá, Rafael, boa tarde. Nós estamos aqui no velório da Carla e do José Carlos. A cerimônia contou com muitas pessoas, centenas de pessoas aqui acompanhando a cerimônia, muitos motociclistas, muitas motocicletas também. O motociclismo era uma paixão da Carla, não só paixão, não só hobby, ela também trabalhava com isso, né? A Carla que também era enfermeira, recebeu também homenagens aí de órgãos de enfermagem aqui do Distrito Federal. E a cerimônia conta também com muitos policiais da ativa, muitos policiais da reserva. Isso porque o José Carlos era um policial reformado da Polícia Militar do Distrito Federal. Então a Carla e o José Carlos, pai e filho, a gente lembra, recebendo aqui muitas homenagens nessa despedida, nesse último adeus aqui aos dois. A Carla foi vítima de um acidente na manhã dessa terça-feira, por volta das 8 da manhã, na EPIA Norte. A Carla trafegava de moto quando se desequilibrou, caiu e acabou atingindo uma carreta. E o José Carlos, pai da Carla, assim que soube do acidente, passou pelo local, acabou falecendo em seguida. A cerimônia começou por volta das 2 da tarde. Antes disso, os motociclistas se reuniram na BR-020, prestando uma homenagem a Carla, e juntos vieram da BR-020 até aqui, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, para esse último adeus a Carla Tainara. A cerimônia vai até às 16h30 e às 16h30 então a gente tem o sepultamento da Carla e do José Carlos. Olha, na manhã desta quarta, o perfil da Tainara, da Carla Tainara, que é essa motociclista, influencer, que morreu num acidente na EPIA, ele foi usado por um familiar para fazer algumas publicações. Além de postar informações sobre o velório dela e do pai, o policial militar José Carlos Andrade Nogueira, também foi compartilhado um vídeo dela andando de moto numa via do Distrito Federal. Na legenda dessa publicação tinha uma mensagem que dizia assim: "Minha princesa ficará para sempre nos nossos corações". Vamos ver. Os dois morreram na manhã desta terça-feira, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a EPIA. A Carla Tainara teria perdido o controle da moto, que estava pilotando, morreu depois de ser atropelada por um caminhão próximo ao viaduto Ayrton Senna. E ao ver o acidente fatal, o pai, desesperado, acabou tirando a própria vida. O ministro Ricardo Lewandowski, o ex-ministro, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, eu assisti ele fazendo uma exposição da PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados Federais. E ele disse uma coisa: o maior número de desvivências é entre os policiais. E que por esse motivo ele ia fazer uma escala. A PEC sendo aprovada, ela muda a escala de serviço para que o policial passe mais tempo com a família. Porque o número de colegas que estão se desvivendo está muito grande. O número também de divórcios entre os colegas está muito grande também, está absurdo. Então é uma tentativa fazer uma mudança na escala, de forma que os policiais possam
ficar mais tempo com as suas famílias, conversando com amigos, ter uma folga maior. Porque eu conheço o estresse da atividade e a pressão da atividade. Olha, tem hora que a cabeça vai a 1000. Tem horas que a cabeça vai a 1000. No meu caso, que eu já cheguei a tirar a escala de 3 dias seguidos, você vendo só a violência e tendo que agir com legítima defesa. Quando a pessoa sai do plantão, a pessoa sai acabada, fisicamente. Tem que ter muita frieza na mente, porque senão... E mesmo assim, né, a pessoa sonha com as ocorrências, às vezes tem pesadelo e tal. Muitas vezes eu me encontrava com os colegas para bater um papo, só para tirar o estresse da cabeça, o que a gente viu durante o plantão, durante o serviço. A gente comentava assim para curar o trauma. Pô, aquela ocorrência e tal, falava, era uma catarse, né? Botar a coisa para fora e ficar livre da coisa. Então é isso aí, gente. Muito triste.